Há um perigo que ronda os corações nos dias atuais. Uma filosofia materialista e ateísta procura entrar nos corações tentando afastar-nos da fé. A igreja precisa se posicionar e saber combater essas armadilhas de Satanás através da palavra de Deus. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, a pré-aula de número 5, a lição 5, com o seguinte tema: a sutileza do materialismo e do ateísmo. Encontramos o nosso textuário registrado em Romanos, no capítulo 1 e versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, Paulo está dizendo em Romanos 1 e 20 que as coisas que Deus fez, seu poder, sua divindade, são claros, são evidentes, para que ninguém venha recusar, negar isso. Mas o materialismo e o ateísmo tentam negar a realidade de um Deus, a fé, tentam negar essas coisas. A verdade prática inserida em nossa lição, tanto o materialismo quanto o ateísmo, são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. Nós temos então uma leitura diária que vai de segunda a sábado. Nós temos a leitura bíblica em classe que está em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. Nós não vamos ler, mas em classe será lido. Há um plano de aula que auxilia o professor. Vamos então à introdução de nossa lição. Nessa lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Começa assim a nossa introdução. E o propósito desta lição é apresentar o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna e também o que ela faz a respeito da fé cristã, como ela se opõe. Por isso, mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta e como a igreja deve combater, como deve se comportar diante dela. Nós vimos que, estudando um pouco, a gente vai descobrir que foi o alemão Karl Marx. Sim, Karl Marx, ele que deu o início a isso e deu os contornos, vamos dizer, doutrinários a esta filosofia materialista e converteu em uma poderosa força ideológica capaz de criar um sistema político terrível para contrapor a doutrina cristã, a fé cristã. Nações e governos já foram influenciados pelo marxismo. A sua ideologia chegou a criar um modelo teológico, olha que drástico isso, e dentro de determinados setores do cristianismo, esta linha teológica, ela chega a atuar. Nós podemos perceber isso e pode ser ilustrado pelo comunismo, por exemplo, regimes dominantes em países como Rússia, China, Coreia do Norte,
pela teologia da libertação, que já é tão bem conhecida em nosso país, em nossa pátria. Sejamos vigilantes e cautelosos, pois já existem, até mesmo em nossas igrejas, teólogos que estão passando por ela, com pensamentos e teologia, da teologia liberal, por exemplo, teologia da libertação e pensamentos marxistas. Sim. Vamos então para alguns subsídios para o tópico de número 1. O tópico de número 1 diz o seguinte: compreendendo o materialismo e o ateísmo. Lembrando que a nossa pré-aula de hoje tem 4 tópicos. É uma lição mais extensa, tem 4 tópicos e tem seus pontos. O primeiro tópico tem o seguinte ponto: compreendendo o materialismo e o ateísmo, e vem o materialismo e depois o ponto 2, o ateísmo. Vamos olhar então o materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é que se destaca. A matéria é a única realidade que existe. Ou seja, não creem em nada do que está relacionado à fé ou à espiritualidade. O materialismo é aquela doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são as substâncias materiais. Os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e os sentimentos são explicados como modificações da substância material. Tudo parte da matéria, sem a introdução de substâncias espirituais distintas. Não há espiritualidade. Também chamado de naturalismo, esse é apenas um nome mais radical do materialismo. O naturalismo tem o mesmo segmento. Todas as coisas são constituídas de matéria e nada existe que não seja apenas atos em movimentos, ou átomos em movimentos, melhor dizendo. O que existe é a matéria, simplesmente a matéria. Mas isso é um pensamento deles, não bíblico. Aí nós encontramos o ponto 2, o ateísmo. O ateísmo, nós vimos aqui na nossa lição, de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. O Salmo diz claramente, o homem, o nécio, diz em seu coração, não há Deus. É impossível dar uma definição simples de um termo como o ateísmo, quando a gente começa a expor as várias formas que são assumidas. Mas a gente pode olhar para a palavra grega original, a, que quer dizer não, theos, não Deus. Não há Deus. É a descrença na existência de um Deus ou de deuses também. A definição traz mais detalhado. Especificamente, a descrença em conceitos que os homens têm a respeito de Deus, dos atributos de Deus, da grandeza de Deus, da existência de Deus. É uma negação de qualquer realidade sobrenatural. A gente pode falar de alguns tipos de ateísmo. Ateísmo prático-moral, ateísmo panteísta, este exalta a criação e esconde o Criador. O ateísmo naturalista, aonde nada de sobrenatural existe. O ateísmo politeísta existe também. O ateísmo absoluto, que não crê em nada mesmo, no que se refere às coisas de Deus. O tópico de número 2, nós encontramos algo bem interessante. A gente dá seguimento à nossa lição e vamos encontrar raízes do materialismo
e ateísmo. Aqui tem as consequências do pecado, a cegueira espiritual, além de vários que há, mas aqui a lição aborda pelo menos 2 pontos. Vamos olhar então raízes. Por que surgiu? Como começou? Primeiro, consequência do pecado. Obviamente, a mente humana foi contaminada. O coração humano foi contaminado com a queda. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade, a dureza de coração, a rejeição a Deus, tomaram conta da raça humana, do coração humano. Infelizmente, isso aconteceu. Os grandes males procedem do coração, diz a Bíblia, não de ambientes externos. Tudo começa nascendo no coração. Jesus aponta o coração como fonte dos sentimentos. Se o teu coração for bom, teus olhos forem bons, tu será bom. Do bom tesouro do seu coração se tira coisas boas ou coisas más. Foi isso que o Senhor disse. Ele fala das aspirações, dos pensamentos e ações dos homens que partem do coração. Esta fonte é também fonte de toda a contaminação e ações de homens. Observe bem, Jesus não tinha ilusões sobre a natureza humana. Foi ele mesmo quem criou, ele sabia quem era. Alguns teólogos liberais e mestres humanistas têm um conceito já diferente. Valorizam demais o ego humano e escondem seus perigos. O ponto de número 2, a cegueira espiritual. O diabo interfere na mente dos ouvintes. O diabo é chamado por Paulo de Deus deste século. Sim, a palavra grega aion, século ou era, refere-se a toda aquela massa de pensamento, sistema, opiniões, máximas, especulações, esperanças. Sim, esperança no sentido do mundo, né? Aion no grego, impulsos, objetivos, enfim, coisas que pertencem a este mundo. O diabo não dorme, observe isso, não tira férias e nem descansa. Ele age dioturnamente buscando obstáculos para a obra de missões, para a obra de evangelização. Ele age não apenas nas emoções, mas principalmente na mente das pessoas. Ele cega não os olhos, mas o entendimento. Ele torna o evangelho não inteligível, não compreensivo para os incrédulos, para aqueles que perecem. O diabo ataca os incrédulos como uma cegueira espiritual. Assim como os judeus tinham esse problema no tempo de Jesus, havia um véu sobre os olhos, sobre a mente, sobre o coração, que só era removido pela conversão. Assim também, ainda hoje, o diabo, que é príncipe das trevas, mantém os incrédulos sob um manto de trevas. Por que ele faz isso? Para que não resplandeça a luz do Evangelho, a luz de Cristo, a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Os que estão perdidos não conseguem, muitos deles não são capazes de entender a mensagem da cruz, pois Satanás os mantém em trevas. O tópico de número 3, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Aqui nós encontramos negação da existência de Deus e a negação do que o homem ou de que o homem é um ser singular.
Observe que vai além disso, não nega apenas Deus, mas nega uma verdade sobre o homem. Olha só, a negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressupostos as suas crenças, de suas crenças, convicções como não existe Deus. Deus não existe para o ateísmo e até mesmo para o materialismo. Eles não existem. Eles dizem que o Senhor, Deus não existe. O homem rejeita e rejeita conscientemente o conhecimento de Deus. E ele faz isso de duas formas. Primeiro, deixando de glorificar a Deus por quem Ele é. Quem é Deus? Soberano, tremendo, poderoso, criador, mantenedor. O homem devia olhar para a natureza e ver nela a glória de Deus. Segundo, primeiro, deixa de glorificar a Deus. E segundo, deixa de reconhecer os atributos invisíveis de Deus. Sim, seu eterno poder, sua divindade, nas obras da criação. E eles acabam privando, sim, Deus da sua própria glória. Eles tiram a glória de Deus. John Murray, um escritor, esclarece que glorificar a Deus como Deus não é aumentar a glória de Deus, mas atribuir a Deus a glória que lhe pertence, que é dele, que ele merece. Segundo, além de negar a existência de Deus, eles negam que o homem é um ser singular, feito pelas mãos de Deus. Voltando ao início, a criação do homem, quando a gente volta lá, a gente vê a evolução, olha só, faz do homem um ser autoexistente, que existiu através da evolução. É mentira isso. Sem nenhum propósito. Para o materialismo e o ateísmo, o homem vive aqui sem nenhum propósito. E na criação, que encontramos o verdadeiro, é lá, é na criação, o verdadeiro sentido e o valor do ser humano. A gente percebe a forma como Deus criou isso. Observe bem que a chave de tudo isso é a criação. A criação é a chave para entendermos o homem, sua essência. É incrível isso. Ao chamar à existência as outras criaturas, nós lemos o seguinte: Deus usou uma palavra, haja, haja isso, haja aquilo, falou e trouxe à existência. Quanto ao homem, foi diferente. O homem, ele faz questão de agir. E quando ele está prestes a fazer o homem, ele usa uma frase: façamos o homem. Isso mostra a singularidade da criação do homem. Ele decide colocar as mãos na obra-prima e ele criou o homem. O homem não é fruto de uma explosão, nem de uma evolução, nem do Homo sapiens, nem de um animal, nem do macaco. Ele veio das mãos de Deus. Isso nós precisamos crer. O último tópico de nossa lição é o tópico de número 4. Conforme falei no início, nós teríamos 4 tópicos nesta lição. E nós temos aqui respondendo ao materialismo e ao ateísmo. E mais 2 subtópicos dizendo, afirmando as verdades da Bíblia e fazendo uso correto da razão. Pelas Escrituras ficamos sabendo que Deus se revelou. Sim, se revelou de forma muito especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Note o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, isso é, insistência,
e de muitas maneiras, isto é revelação, para que haja compreensão, falou aos pais. Por quem? Pelos profetas. Falou-nos também, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez, para que o mundo soubesse disso. Observe bem. O escritor divide a história em dois segmentos, ou era, em dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele usa o seguinte, ele chama o tempo antes de Cristo de antigamente. E nesses últimos dias, depois de Cristo, através do Filho. Então, ele divide isso. Durante aquela época, Deus usou várias formas para revelar a redenção, várias formas para revelar o seu amor, a sua existência, a mensagem de salvação. Aos leitores judeus originais da carta que estavam lendo, eles teriam que lembrar que Deus avisou de muitas vezes, de muitas maneiras, sendo longânimo, avisando durante o tempo do Antigo Testamento. Ele fez isso através de Abraão, através de Moisés, através dos profetas, através de Jeremias, através de Isaías, lições que ele aplicou mostrando isso, através de Oséias, através de Daniel. Todas essas coisas são unidas de uma maneira coerente e lógica, sustentadas e preservadas. Sim, impedidas de qualquer dissolução, de dissolverem pelo caos ou no caos. Observe isso. O tempo não pode apagar, o tempo não desgastou esta revelação. Somente nele e pela palavra do seu poder encontramos o princípio unificador de toda a vida. Ele é transcendente, sim, sobre todos os outros poderes. Ele está acima de tudo isso. De tudo isso. O último subtópico, fazendo uso correto da razão. Enquanto o materialismo e o ateísmo usam seus pressupostos baseados em um cientismo fraco, sim, em seus argumentos, fraco em seus pensamentos, o cristão usa a fé e a razão para expressar a sua confiança em Deus. A razão é aliada da verdadeira fé. A razão e a fé são instrumentos de inquirição que descobrem as verdades de Deus. No caso de certas verdades, a razão pode encontrar uma maior facilidade para trazer-nos convicção. Outra parte, a fé vai nos levar a descobrir verdades que a razão não quer ou não aceita. Há verdades que requerem tanto a fé quanto a razão. A razão tem se mostrado especialmente valiosa na busca por definições e provas de imortalidade, de uma grande verdade bíblica e religiosa, da existência de Deus. É bom crer e é ainda melhor saber por que estamos crendo, qual é o motivo que estamos crendo. Algumas mentes sentem-se mais à vontade com a razão do que com a fé. E para elas, a razão é o melhor caminho. Concluindo então a nossa lição. A nossa conclusão da lição diz o seguinte: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa, não podemos ignorar esses ardis de Satanás. Essa é uma realidade e não pode ser negado. Estamos
em melhor posição de combatê-los, porque já sabemos por onde elas vêm, conhecemos, sim, suas razões, conhecemos seus pensamentos e seu pressuposto, mas nós temos na mão as Escrituras sagradas para combater. E é através do Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras, que podemos romper uma falsa blindagem colocada nos corações humanos e aplicar as verdades bíblicas, dar um verdadeiro sentido à vida do ser humano. Então, prepare-se, revista-se do poder de Deus e lute contra essas armadilhas de Satanás. Deus abençoe e até o próximo programa, a próxima pré-aula.